Boa noite, senhor presidente, componentes da mesa diretora, nossos vereadores, nossos colaboradores e funcionários, nosso departamento jurídico, aos moradores do São Bernardo do Campo, bem como os empresários, mais uma vez fazendo presente na sessão da Câmara dos Vereadores. Um abraço todo especial também ao Antônio Reinelli, presidente da DR Plan, ex-funcionário deste legislativo, ao Osmar e ao nosso amigo João Ailf. A satisfação tê-lo conosco, João, e lembrando, em conversa com o vereador Luiz Alberto Pasqualin, sua passagem como presidente do Legislativo de Portunhão no ano de 1987. Então, para nós é uma grata satisfação tê-lo aqui assistindo a nossa sessão ordinária aqui na Câmara dos Vereadores. Gostaria de fazer uma ressalva aos senhores vereadores, com toda a experiência que lhes cabe, ao vereador Gildo, ao vereador Sandro Luciano, ao vereador Narciso Giacomini, desta questão de vocês marcarem uma reunião com o prefeito. Vossas Excelências estão esquecendo que, pelo regimento interno e pela lei orgânica, vocês podem fazer uma convocação ao prefeito a se fazer presente nessa casa. Então, pela experiência que me cabe, a título de esclarecimento, eu acho difícil não usar os artifícios. Senhor presidente, gostaria de abordar um assunto, primeiramente, sobre as questões dos terrenos baldios aqui no município de Portunhão. Todos sabem que chega na época de verão, que iniciará dia 21 de dezembro, ainda nessa primavera muito quente, de que realmente os proprietários dos terrenos baldios não têm, posso dizer assim, o comprometimento que eles deixam lá para investimento e que realmente não fazem a limpeza pública necessária. E os confrontantes sempre procuram os representantes do povo, os vereadores, para que isso seja levantado. Então, de que nós precisamos, através do ofício, pedir ao setor de fiscalização da prefeitura para que entre em contato com esses proprietários e de que talvez algum dia o Poder Executivo entenda de que esse serviço tem que ser executado por alguma empresa licitada e que seja cobrada no IPTU para que esses problemas acabem. Claro que muitas vezes moradores de outros estados, investidores de outros municípios têm esses imóveis aqui e quem paga com isso é a nossa população, com aranhas, cobras e assim como está acontecendo e acontece todo ano. Então, nós temos um problema ali no bairro Santa Rosa, nas imediações mais exata da Rua Salomão e Areia de esquina com a Gustavo Tênis de Medeiro, que todo ano tem que fazer o mesmo procedimento de notificação. Então as pessoas não têm esse comprometimento, essa consideração de estarem fazendo as limpezas. Então, posteriormente, no final do meu pronunciamento, que seja encaminhado ao setor de fiscalização para que sejam notificados esses proprietários, para que façam a limpeza, principalmente numa época de final de ano, época natalina. As pessoas vão receber, né, as visitas, os parentes de fora, e que até para embelezamento dos nossos bairros, e bem como do centro da cidade, que esses lotes baldios sejam feitos essas limpezas. Também, senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria que fosse encaminhado ao secretário de administração, que seja dado encaminhamento, determinação, para que seja feito também uma limpeza geral. Nós sabemos que todos os departamentos estão auxiliando na festa do Xixi do Stanheg, que acontecerá nesse final de semana, mas que posteriormente, na semana que vem, que deem prioridade às praças públicas dos bairros e também aqui do centro da cidade. E que, se possível, ano a ano a gente vem pedindo para que todos os bairros, seja ele o bairro São Pedro, o bairro Visquingue, São Francisco, São Bernardo do Campo, Conjunto São João Maria,
Conjunto Porto União, Bela Vista, Jardim Brasília, área industrial, os distritos, de que nós temos muitas luminárias, muitos enfeites natalinos que passam guardados nos almoxarifados da prefeitura. De que isso seja contemplado a todos os bairros, que dê um ar natalino e que realmente seja contemplado. Uma simples iluminação, uma simples decoração que sejam feitas nessas praças, dá um espírito de Natal, dá uma satisfação à população, que são contribuintes ano a ano, e de que nós temos, claro, sempre a prioridade do centro, como a gente já vê, mas que sejam sempre lembrados que o nosso município não é feito só de centro. Nosso município é feito dos bairros e dos distritos. Que a gente contemple a todas essas pessoas que também gostariam de ver as suas comunidades com um pouco mais de dedicação aí através da Secretaria de Cultura. Também, senhor presidente, nesse momento, um assunto importantíssimo que chegou à minha mão, sobre a Lei 3.992, de 26 de março de 2012, qual dispõe sobre critérios para concessão de licença especial para atendimento aos portadores de deficiência física, mental e sensorial, e da outras providências. E de que essa lei, eu quero ler o primeiro artigo, que o funcionário público estável, então, pelo entendimento, concursado, que seja mãe, tutor, curador ou responsável judicialmente pela criação, educação e proteção de pessoa portadora de deficiência física, mental e sensorial, considerada dependente sobre o ponto de vista socioeducacional, poderá licenciar-se de parte da jornada de trabalho sem prejuízo de remuneração, respeitando o cumprimento de 20 horas semanais. E que essa lei é muito bem entendida, elaborada, necessária, porque as pessoas que sentem nas suas famílias essas dificuldades, e de que no seu artigo 4 diz assim: aplica-se o disposto nessa lei ao servidor público, viúvo, separado judicialmente ou divorciado, que tenha sob sua guarda filho portador de deficiência. Então o nosso pedido é o quê? Que nós estaremos entrando, eu gostaria de pedir o apoio de todos os vereadores para a gente entrar coletivamente, para isso ser analisado em regime de urgência, que a gente possa ainda sancionar esse ano, porque aqui somente serão beneficiados quem for viúvo, separado judicialmente ou divorciado, que tem a guarda do filho. Mas, gente, as pessoas, o casal que estão em união estável, nada mais justo do que isso aconteça. Quando acontece isso numa determinada família, não é porque somente se separando que vai ter o benefício. Então que eu me atentei à questão do disposto dessa lei e de que eu estarei adentrando, e tenho a certeza que nós estaremos aprovando imediatamente para que a gente possa dar auxílio às pessoas que necessitam e tenham a sua união estável também. Porque a lei confunde-se, que quando diz o funcionário público estável, estável quer dizer que é concursado, não um funcionário público com união estável. Então, talvez faltou essa palavra nessa lei, e que seja feita essa correção para a gente poder estar dando auxílio às pessoas que necessitam desta lei. Também, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham pela internet, eu gostaria de fazer um pedido, um encaminhamento ao secretário de Ação Social, o Júlio Tchaikovsky, para que determine, ou ele mesmo faça uma visita, uma vez por semana lá nas dependências da Central da Cidadania, tem a reunião da DEVIVI. A DEVIVI é a Associação dos Deficientes Visuais, aqui da Associação do Município de Porto União. E que, gentilmente, eles não estão pagando nada pelas salas cedidas para que eles façam suas reuniões, mas de que realmente, gente, eu estive lá numa reunião que nessas épocas de calor o espaço é muito pequeno
pouca ventilação, e de que nós precisamos urgentemente, como nós não teremos uma sala maior para ser cedida, mas que seja feito emergencialmente alguma coisa para ter uma ventilação àquelas pessoas. Talvez a instalação de um ar-condicionado, uma coisa necessária, e é uma sala de reuniões que, além de atender a DVV, atende a outros setores. E como nós todos sabemos, que nós vamos na prefeitura, a gente vem à Câmara dos Vereadores, bem como a gente vai aos bancos, alguns órgãos, escritórios privados, e de que um ar-condicionado é muito importante para as pessoas que trabalham em seus escritórios. É exemplo que seja instalado urgentemente, emergencialmente lá, para dar o auxílio a essas pessoas que fazem essas reuniões, que realmente eu estava lá, é insuportável o calorão, e as pessoas lá, muitas vezes até se sentindo mal, muitas vezes, pessoas já com idade avançadas e que necessitam de uma ventilação melhor. Então, que seja encaminhado ao setor da ação social para que ele faça urgentemente a solicitação. Talvez nós tenhamos em outros setores algo que possa ser removido para aquela sala. E para encerrar, senhor presidente, tenho ainda 2 minutos e 40, e se permitir que me falte um pouco do tempo que Vossa Excelência me ceda, 3 minutos do vereador Luiz Alberto Pasqualin, para que eu possa fazer a conclusão do que eu vou falar nesse momento. Então eu gostaria, tanto os empresários aqui, o Rogério, o seu MEC, o Ivan, da questão que eles estão solicitando ao Poder Executivo aquele terreno ao lado da Pneu Forte, entre a ponte do Rio Pintado e a Pneu Forte, para a construção de uma instalação de uma empresa aqui no município de Porto União. Necessariamente, por entendimento dos empresários, que aquela área é o ideal para a instalação da empresa deles. Pelo que nós temos entendimento, o Poder Executivo ofereceu outras áreas, mas de que preferencialmente seria aquela área. E de que adentrou um projeto de lei nesta casa da retrocessão da doação a uma empresa que estaria querendo fazer a construção de um hotel naquele mesmo terreno. Então esse projeto adentrou a Câmara dos Vereadores, foi dado parecer na Comissão de Constituição e Justiça pelo vereador relator Luiz Alberto Pasqualin, da constitucionalidade desta lei, e de que eu, como presidente da Comissão de Finanças, quero deixar os senhores. Gostaria de fazer uma convocação também aos componentes da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, para terça-feira, às 10 horas da manhã, nós estarmos numa reunião da comissão. Por quê? Em contato com a Jussara Hempel, desta cessão de uso por 10 anos, de que ela fez a escrituração desse terreno. Então, de que seja bem colocado aos senhores, às pessoas que estão nos assistindo, que eu, como presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio da Câmara dos Vereadores, estou analisando critério a critério da documentação sobre a questão da retrocessão desta área. A partir do momento de que nós tenhamos todas as documentações, depois de nós termos o parecer jurídico, nós estaremos dando encaminhamento para este projeto para posterior votação. Então, para que fique bem claro, está aqui o Rogério, está aqui o seu MEC, de que nós não estamos fazendo corpo mole, nós não estamos atrasando o desenvolvimento, nós não estamos de forma nenhuma fazendo alguma coisa em benefício de algum e preterindo a outros, mas de que extremamente eu não posso, como presidente da comissão, ser injusto se foi cedido para uma empresa
nós precisamos analisar todos os documentos de que, se ela fez a escritura, nós temos que ver o cumprimento dos outros artigos da lei. E dizer bem aos senhores vereadores, é muito importante isso, vereador Sandro, Vossa Excelência como líder do prefeito, que nós oficialize o prefeito, porque não tem nem um pedido ainda de qual empresa se instalará naquele terreno. Aquele terreno é altamente bem localizado, oficialmente na Câmara dos Vereadores, seu Rogério, o senhor empresário que está aqui, que é uma das pessoas que está pleiteando também esse terreno, de que nós oficialmente na Câmara dos Vereadores não temos a qual empresa que vai se instalar. Nós temos os mesmos boatos de que talvez instale uma concreteira, talvez instale uma garagem de ônibus coletivo, de que instale uma madeireira e de que várias pessoas estão uma fábrica de móveis que tem 4 ou 5 interessados. E de que nós sabemos que os senhores protocolaram o pedido também desta área. Mas dizer de que nós não estamos oficiados na Câmara dos Vereadores para saber qual a empresa e não tem nenhum projeto de lei ainda para entrar, até porque não foi feita essa retrocessão. Mas quero garantir aos senhores de que eu, como presidente da comissão, nós estaremos aqui o nosso expediente até o dia 22, se não me falha a memória, Sônia, e de que, necessitando de sessões extraordinárias, sem remuneração, sem custo para o município, que seja para o atendimento de empresário, para a instalação de indústria e geração de empresas no município de Porto União, nós estaremos fazendo essas reuniões. Mais um minuto, vereador. Obrigado. Nós estaremos fazendo essas sessões extraordinárias para estar atendendo. Mas eu gostaria de toda a compreensão das pessoas de que nós temos que ter a maior responsabilidade possível, porque já foi feito custo, todos sabem, da transferência de uma escritura pública. Eu não constatei ainda se foi feito o registro de imóveis e também o gasto da comprovação da empresa dos gastos já colocados nesse terreno, que com certeza tem contratos de prestação de serviço, terraplanagem, se existiu ou não, de que nós estaremos analisando e dando o nosso parecer. Então, que nós estamos à disposição aqui também na Câmara dos Vereadores, e de que terça-feira nós estaremos aqui numa reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpe o me alongar, mas é bom nós esclarecermos para ser justos. Os pedidos de ofício do vereador Carlos estão em discussão, estão em votação. Foram aprovados, peço à Secretaria da Casa que os redija da melhor forma possível e faça os encaminhamentos.